E quem que são as pessoas que, cara, têm a obrigação de zerar um espacate e quem é opcional? Já pensou nisso? Você acha que você tem a obrigação de zerar o seu espacate ou você acha que para você é opcional? Quando a gente pensa no espacate, muitas vezes a gente olha uma pessoa com a abertura zerada e a gente fala assim: meu Deus, eu tô muito longe. Eu queria fazer isso, eu acho que eu preciso disso, mas eu tô muito longe. Aí a gente vê, tipo assim, eu estou aqui em São Paulo, interior de São... Estou aqui em São Carlos, interior de São Paulo, e eu olho e falo, cara, para eu tô tão longe que a abertura zerada, ela tá lá, para mim ela tá lá no Amapá, sim, a distância, imagina, São Paulo aqui, lá no Amapá. E aí eu falo, meu Deus do céu, né, como é que eu nunca vou conseguir fazer isso? Por quê? Porque a gente está olhando essa distância que a gente está do chão. E o que acontece, amores? Muitas vezes o ganho de flexibilidade ele é maior nas pessoas que estão mais longe do chão do que nas pessoas que estão pertinho. O que eu quero dizer? Se você está a 1 metro do chão, você começa a fazer alongamento, a tendência é que você primeiro leve um tempo encaixando essa postura, então você leva ali um tempo de treino, primeiro encaixando a postura, e depois você começa a descer. E aí vai chegar num limite ali que aí vai ficar um pouquinho mais difícil de você finalizar essa descida. Aí você tem que mudar a receita de novo, que é o que a gente falou um pouquinho antes. Então, ó, eu tô lá fazendo meus alongamentos, não sinto melhora nenhuma, não desço nem 1 centímetro. Eu mudo minha receita, começo a perceber o encaixe melhor da minha abertura. Mudo minha receita, minha abertura desce. Mudo minha receita, finalizo a abertura. O que é mudar a receita? Às vezes é trocar um exercício, às vezes é trocar a maneira como a gente faz o exercício, às vezes é trocar o tipo de alongamento. A gente tem alongamentos que são estáticos, tem alongamentos que são balísticos, tem alongamentos que são dinâmicos, enfim. A gente muda essa receita. Existe um protocolo para essa mudança? Existe, mas não dá para a gente aprofundar aqui, ok? Mas a gente vai chegar num momento que a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais. Mas olha só, se eu olho, minha abertura hoje está aqui no interior de São Paulo, e eu quero chegar com a minha abertura lá no Amapá, está muito distante. E aí eu perco a energia. Agora, se eu entendo que até eu chegar na minha abertura zerada, que é lá no Amapá, mas toda essa viagem que eu vou fazer, eu vou colhendo frutos disso, a distância nem é mais um problema. Porque os benefícios que eu busco com o espacate, eles vão começar a acontecer durante o processo, não só quando eu chego na abertura zerada. Esse é o ponto. Quando a gente entende isso, aí a gente tem energia para fazer o tempo que a gente precisar de alongamento para conseguir chegar onde a gente quer. Então, só foque nisso. Não é chegar no espacate, mas é esse processo para chegar lá que vai trazer o benefício que você está buscando. Esse é o grande ponto. Mas vamos lá. Quem é que realmente tem a obrigação de ter ali uma abertura zerada, um espacate zerado? Existem 4 grupos de pessoas que eu separo. Primeiro grupo é aquele grupo que faz uma amplitude de movimento com impacto dinâmico. O que eu quero dizer com amplitude de movimento? Conseguir colocar a perna, por exemplo, lá em cima. Sim, eu quero fazer um chute que minha perna vai até lá na altura da minha cabeça e volta. Isso é uma amplitude de movimento com impacto, porque é um chute. Sim, eu tenho, ele é um movimento dinâmico, né? Existe um movimento. Então, galera que faz artes marciais, que precisa chutar, sim, não é aquela perna que sobe em câmera lenta, não. É aquela perna que tem impacto. Essa galera tá no primeiro grupo. Quem é essa galera? Quem faz artes marciais, que tem chute dinâmico, quem faz dança, que tem chute dinâmico, a gente chama de Grambatimã. Que mais? Quem faz saltos. Sim, mesmo na dança, a gente tem alguns saltos, né? Então, você vai e salta e chuta a perna. Quando a gente salta, a gente chuta a perna para a perna chegar lá em cima. Então, todas essas pessoas, se a sua atividade te exige salto com as pernas abertas, ou te exige chute, né, que tenha impacto, onde a perna, o ideal é que a perna chegue na altura da cabeça, sim, você faz parte do primeiro grupo e você tem a obrigação de zerar o seu espacate e, quiçá, a sua abertura de segunda também. Por quê? Porque
num desses movimentos, se você não tem uma abertura zerada, na hora que a gente chuta, a gente não consegue realmente controlar a nossa força. Pelo contrário, a gente está lá no meio da nossa atividade, a gente quer chutar o mais alto possível. E aí, o que eu faço? Eu coloco força. E uma força que muitas vezes não está dentro do meu controle. Eu acho que eu estou chutando dentro do controle, estou colocando uma força dentro do controle, só que às vezes eu posso, na adrenalina do momento, colocar mais força e essa perna passar do meu limite. E aí eu faço uma distensão, um estiramento, eu tenho uma lesão por conta desse chute. Quem nunca fez um chute e não se machucou? Sim, por quê? Porque eu chutei além do meu limite. Agora, pior coisa que existe para quem faz uma atividade é você ficar longe da sua atividade. Pensa, você ter que ficar afastado um mês da atividade para se recuperar de uma lesão? Você vai, primeiro, o estresse, né, de ficar afastado de algo que a gente gosta, mas mais do que isso, você perde desempenho. A gente perde aquilo que a gente lutou tanto para conseguir, né, do nosso desempenho técnico do negócio, a gente acaba perdendo, porque um mês parado, um mês sem fazer, na hora que voltar, o desempenho já foi embora, vou ter que correr atrás tudo de novo. Então, lesão é uma coisa que a gente tem que fugir 3 dias. E se você tem na sua atividade movimentos com amplitude alta, né? Então, um chute alto, um salto, você precisa ter uma abertura zerada para evitar que uma lesão aconteça. Quem tem mais flexibilidade, quem tem abertura zerada, tem uma tendência menor, né? Acaba evitando mais essas lesões de estiramento, de distensão por impacto. Por quê? Porque eu tenho aquela amplitude para fazer o chute. Então, se você faz parte desse primeiro grupo que tem chutes dinâmicos, que tem saltos, sim, é sua obrigação zerar o seu espacate e, quiçá, a sua abertura de segunda. Agora, existe um segundo grupo, que é aquele grupo em que até precisa dessa amplitude, só que não é dinâmico, não é com impacto, não é um chute. A pessoa se coloca numa posição. Por exemplo, a galera do yoga, né? Tem algumas posturas no yoga que sim, eles fazem praticamente um espacate. A galera que faz pilates, existe alguns desenhos que você faz ali no Cadillac e tudo mais, no exercício ali, que se você tiver uma abertura, você consegue fazer aquele desenho do movimento muito mais bonito. Então, nesse segundo grupo, não tem impacto, mas tem a figura, tem o desenho, a perna vai até lá em cima, lentamente, volta. Galera do tecido acrobático, que põe uma perna num tecido, a perna no outro, e desce naquele tecido e faz o espacate no ar. A galera do polidense, sim, que faz a voltinha lá com a perna lá em cima. Enfim, são tudo movimentos e posturas que exigem que a abertura aconteça, que esteja com a abertura zerada. Não tem impacto. A chance de se machucar é menor do que o primeiro grupo que faz chute com impacto. Mas, se você não tem a abertura zerada, você não consegue fazer os desenhos que você gostaria de fazer e que, de repente, ia te trazer mais destaque na atividade que você está. Então, sim, é obrigatório para vocês também zerarem essa abertura, tanto espacate quanto abertura de segunda, mas eu diria mais espacate, para você conseguir ter mais facilidade para executar as suas figuras. E aí, a gente vai para o nosso terceiro grupo. No terceiro grupo, é uma galera que não necessariamente precisa de amplitude de perna, mas é uma galera que precisa de mobilidade de quadril, precisa de um quadril solto. Quem são essas pessoas? Vamos lá. Por exemplo, galera que faz musculação. Você sabia que na musculação, por exemplo, o agachamento, né? Quando a gente faz o agachamento, a gente tem um ângulo certo para chegar entre o nosso quadril e o nosso joelho. E aí eu volto. Quando eu consigo chegar nesse ângulo certinho, com o bumbum empinado, né? A gente tem que empinar o bumbum para fazer o agachamento. Quando eu faço isso, eu consigo recrutar todas as fibras do músculo ali da minha perna, né? Da parte ali de trás da minha perna, do meu femoral ali.
Se eu não tenho mobilidade o suficiente, ou até mesmo a flexibilidade o suficiente para chegar nessa postura no meu agachamento, eu não consigo recrutar todas as fibras. O que eu estou buscando é um ganho de hipertrofia. Se eu não chego naquela angulação, eu não recruto todas as fibras. Se eu não recruto todas as fibras, eu não faço hipertrofia de todas as fibras, eu faço só de algumas. Então, só o fato de você não ter mobilidade de quadril, não ter flexibilidade muscular, para fazer o agachamento, já limita o seu ganho de hipertrofia, porque você não consegue chegar na postura adequada. Agora, se eu trabalho para zerar um espacate, eu vou ganhar tanta mobilidade, tanta flexibilidade nesse músculo, que eu vou conseguir fazer qualquer tipo de movimento ligado a pernas, desde um agachamento até os saltinhos da vida, ok? Agora, além da galera da musculação, tem a galera do CrossFit. No CrossFit tem várias atividades ali que é meio que foram inspiradas, né? São atividades ali de ginastas, né? Então tem aqueles balanços, aquelas coisas. Eu fiz CrossFit um tempo e é muito louco, cara, aquele subir na corda. Para você subir naquela raio daquela corda daquele CrossFit, você tem que fazer um raio de um gancho com o pé, que se você não tiver uma rotação do seu quadril, você não faz. Você não consegue fazer. Então, o que é interessante? Que por mais que na minha atividade, CrossFit, mesmo calistenia, musculação, a galera que faz aquelas lutas de chão, jiu-jitsu, mesmo nessas atividades que não precisa necessariamente da abertura, do desenho da abertura, se eu trabalhar um treino para a abertura, eu consigo colher os benefícios dessa abertura. Eu consigo ter um quadril mais molinho, sim, mais articulável, mais mobilidade nesse quadril e uma musculatura mais flexível que me permite fazer as posturas que eu preciso para ter mais desempenho na minha atividade. Então, esse terceiro grupo, né, essa galera da musculação, crossfit, calistenia, cara, vocês precisam zerar um espacate? Não, vocês não precisam, mas o treino do espacate pode aumentar a sua flexibilidade e a sua mobilidade de quadril ao ponto de você conseguir fazer qualquer coisa que você queira fazer. Então, eu nem preciso chegar no espacate zerado. É o treino, é o processo para chegar lá. Você vai colher todos os benefícios. E aí a gente entra no nosso quarto grupo. O quarto grupo são as pessoas que realmente espacate é uma coisa opcional. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe não faz nenhum tipo de atividade que exige grandes mobilidades ali, né? Então, ela faz as aulas dela lá de ginástica e tal. Mas, se ela trabalhar, se ela fizesse um treino para zerar uma abertura, eu não estou falando que é para ela chegar na abertura, estou falando do processo. As 3 primeiras semanas ali de um treino específico para zerar a abertura, ela já ia colher tanta flexibilidade, ela já ia desenvolver tanta flexibilidade, colher tantos benefícios disso, que é como se ela tivesse, sei lá, feito 2 anos consecutivos de alongamento. Quando você faz um treino específico de abertura, porque você vai trabalhar só perna. Num treino de abertura, você só trabalha a perna. Então, aquilo que eu poderia estar ganhando aos poucos, em aulas gerais de alongamento, que é o, por exemplo, que minha mãe faz hoje, ela poderia dar um turbo, né? Então, se você não faz nenhum tipo de atividade que te exija isso, mas você quer dar um turbo na sua flexibilidade de pernas, para conseguir pôr a mão no chão, para conseguir ter mais mobilidade, alívio da região lombar, cara, um treino de zerar a abertura vai te ajudar a turbinar isso. Eu não preciso chegar lá na abertura zerada, é o processo.